Olá, mulheres. Meu nome é Sirlene. Eu sou mãe do Isaac, da Ana e da Lorena, esposa do pastor Eliezer. E eu vim colaborar com a direção dessa semana que estamos falando sobre casa sacerdotal. E nós temos aí um paralelo bíblico, de dois modelos apresentados por Deus: o sacerdócio de Eli e o sacerdócio de Zadok. E Eli era o principal sacerdote israelita, que ao avistar a Ana no templo, a confundiu como uma embriagada, não conseguindo distinguir a aflição do seu coração. Dando-se conta de seu julgamento errado, tratou de abençoá-la, e Deus respondeu dando a ela Samuel. Ele também era pai de Ofni e Finéias, e sua permissividade para com os erros dele foi acumulando ainda mais pecados e abominações diante de Deus. Eram perversos, roubadores de ofertas e seduziam mulheres à porta do templo. Ele contou com uma grande paciência celestial, pois somente com 98 anos de idade, em sua cegueira, já sem mobilidade, em grande velhice, recebeu o cumprimento da profecia que afirmava que os seus filhos e a sua geração seria eliminada do serviço ao Senhor, embora também tenha sido escolhidos pelo próprio Senhor para servir. A linhagem deles se perdeu no serviço e não conheciam o Deus a quem prestava todo esse trabalho. Sendo assim, não tinham temor e nem reverência com o ofício sacerdotal. O costume, a rotina, o hábito têm nos tornado religiosos e insensíveis. Lembramos somente do juízo final, onde teremos o nosso serviço provado no fogo das motivações, e com isso vamos vivendo como se esse dia nunca fosse chegar. Eles tiveram a sentença de seus atos e foram exterminados. Toda uma geração foi destruída por causa da negligência e da falta de zelo. O arrependimento não chegou à casa de Eli, mas realmente essa é uma convocação para hoje, para revermos a nossa conduta moral e fazermos o caminho de volta à santidade e à justiça. A tarefa de ensinar a geração vindoura a amar a Deus e segui-lo, educando a semente de Deus, não é uma das tarefas mais fáceis, mas o próprio Deus nos mostra como fazer. No final, isso fará a diferença entre uma geração e outra. Como pais, somos responsáveis em conservar a verdade de Cristo em nossa geração, de modo que se perpetue para os nossos filhos e netos, conforme a recomendação de Deuteronômio 6:7. Precisamos ensiná-los sobre quem Deus é e aguardar os mandamentos e estatutos, com atitudes de amor e devoção pessoal. Os filhos de Eli tiveram como fim a morte. Romanos 6:23 afirma que o salário do pecado é a morte. Eles não deram ouvidos ao seu pai nem a Deus. Eram conhecedores da lei, mas preferiram viver de aparências. Infelizmente, esse mesmo espírito, esse mesmo sacerdócio, acha abrigo em alguns lugares, e em especial em algumas igrejas, onde as pessoas acabam não sendo pastoreadas, onde a palavra pecado e santidade são pouco ouvidas. Vemos sacerdotes e profetas levianos, homens e mulheres sem caráter, profanando e violando o que é sagrado. Zadok, assim como Eli, era sacerdote e viveu nos tempos da velhice de Davi. E quando Salomão foi constituído por rei, aliás, foi Zadok que ungiu Salomão, serviu juntamente com Abiatar como sacerdote. Porém, ele permaneceu mais fiel que Abiatar, porque Abiatar conspirou contra Salomão, apoiando a usurpação de Adonias. Com isso, Salomão expulsou Abiatar do sacerdócio, finalizando a profecia contra a geração de Eli, e deu toda a autoridade a Zadok. O nome Zadok significa em hebraico a palavra reto, ou aquele que provou ser justo. A geração de Zadok é aquela que ama a retidão e a justiça. Os filhos de Zadok são a verdadeira linhagem sacerdotal, cuja herança será o Senhor. Trazendo para os nossos dias, a nossa geração precisa imitar a geração de Zadok, que oferecia sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. O pastor Luciano Subirá comenta que o cumprimento da profecia feita a Eli aconteceu anos depois, envolvendo os dois sacerdotes distintos, Abiatar e Zadok.
Na pessoa de Abiatar, vemos o cumprimento da destruição da família de Eli. E na pessoa de Zadok, encontramos o cumprimento da promessa de um sacerdote fiel. Zadok se manteve fiel não apenas durante os seus dias de vida, mas também instruiu toda uma linhagem a se manter fiel ao Senhor. Ao falar de uma casa firme, o Senhor revelou-se o desejo de ver não apenas o ministro, mas também toda uma linhagem mantendo-se estáveis e firmes na devoção e na fidelidade a Ele e aos seus mandamentos. Até mesmo na nova aliança, o conceito de que os filhos dos ministros devem andar em integridade é sustentado, e vemos isso nas recomendações do apóstolo Paulo a Timóteo. A pergunta para esse tempo é: qual sacerdócio descreve o nosso caminhar com Deus? Zadok ou Eli? Somos egocêntricos ou estamos aprendendo a discernir a voz de Deus e dando a Ele tempo de qualidade no secreto? Todo o que vive pelo nome de Jesus deve aprender a ouvir a voz de Deus. Ele deseja que ouçamos a sua palavra dentro do nosso coração. Se aprendermos isso, poderemos ir em qualquer lugar e teremos discernimento se o Espírito do Senhor está ali. E isso nos guiará em retidão, integridade e fará com que toda a nossa geração não se perca no propósito e no serviço diante de Deus.